E quando bate aquele nervosismo, cara, de falar com o cliente, ai meu Deus, eu tô nervoso, aí dá aquela dor de barriga, e vai, não sei o que, e se treme todo, e não consegue, trava. E aí, cara, qual a primeira técnica, assim, que ele tem pra eliminar isso? Esses tipos de serviços que estamos falando aqui, serviços complexos de engenharia elétrica, feito de forma incorreta, inclusive ele pode provocar acidente fatal, ele pode matar pessoas. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder, o podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a se tornar uma referência no mercado e viver bem da profissão. Eu sou o Vitor Rubens. E eu sou o Anderson Alexandre. E no podcast de hoje, o tema... Promete, hein? Promete. Hoje vai ser pressão total. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre prospecção e vendas. Nossa. Pancada. Esse é o segredo do sucesso de qualquer empresa, em qualquer nicho, qualquer segmento, né? Bom demais. E também é uma das principais dores que impedem, né, de muitos profissionais alcançarem o sucesso. Exatamente. Hoje promete, hein? Promete demais. E temos patrocinadores? Temos sim. Esse episódio é um oferecimento da World Elétrica Soluções, empresa especializada em soluções em subestações, desde a parte de projeto, montagem, manutenção, comissionamento e também com foco em consultorias elétricas com o objetivo de proporcionar economia na fatura de energia do cliente. Pensou em soluções de engenharia elétrica? World Elétrica Soluções é a melhor solução. E além disso, Victor Rubens, temos um outro patrocinador especial, que é a World Elétrica Academy. Show. Então, se você quer se tornar um especialista em consultorias elétricas, eu quero te trazer a oportunidade para que você venha conhecer a formação SE, um treinamento prático para quem quer se tornar um especialista em consultorias elétricas e dominar as habilidades técnicas de posicionamento e de vendas, como vamos falar de vendas hoje, né? Então, na formação SE, temos um módulo completo. Por quê? De nada adianta ter o conhecimento técnico e não saber se posicionar e vender. Porque no momento da venda que materializamos e que damos vida, que damos o start para iniciar a parte técnica, né? Então, se você quer aprender as consultorias de gestão de energia em modalidades tarifárias, correção de fator de potência, análise de qualidade de energia, laudo para crédito ICMS, técnicas de prospecção e vendas, então a formação SE eu tenho certeza que vai te entregar o conhecimento que você precisa para ingressar nesse mercado das consultorias elétricas com segurança e gerando resultado. Então, se você quer se posicionar e se tornar um especialista em consultorias elétricas, vem para a World Elétrica Academy, que vai ser um prazer ser o teu professor, o teu mentor e te ter junto nessa jornada. Vem ser feliz. E o link... Na descrição do vídeo tem um link. Então se inscreve, faz a tua aplicação. E se você estiver no momento certo, o nosso time comercial vai justamente estar te direcionando para que você possa fazer parte do time de alunos da formação SE. Maravilha! Além disso, deixa o teu like, comenta, compartilha esse vídeo e sugere temas para que a gente pegue o seu tema e traga para cá e ele ser aprofundado e a gente trazer mais conhecimentos para o mercado da engenharia elétrica. Anderson, primeira pergunta. Cara, por que tantos profissionais da engenharia elétrica, eles são muito bons tecnicamente? Cara, os caras são fora da curva quando a gente vai para a parte técnica. Mas quando é hora de vender, meu amigo, o caba se treme e a voz falha e ele tem medo. Por que isso, cara? Porque isso é uma coisa, é um problema que já vem da base, vem da faculdade. Então, na faculdade, o que é que o estudante de engenharia elétrica ele aprende? Aprende a calcular, aprende desenho técnico, até tem umas cadeiras lá de formação empreendedora ensinada por quem não empreende, na maioria das vezes. Então, já desde a base, dos fundamentos ali, da sua educação profissional, aquele aluno ele não tem essa instrução em relação a quais são as estratégias que eu preciso utilizar para prospectar clientes. Como é que eu sei quais são os potenciais clientes que são passíveis que precisam da minha solução? Como é que eu trabalho a modelagem do meu produto para resolver problemas práticos e reais no mercado? Como é que eu crio um script de vendas, uma comunicação assertiva de vendas? Então, desde a base, o profissional, o aluno ali, ele não vem com esse aprendizado, com esse conhecimento. E aí, muitos se formam,
acreditam que basta apenas ser muito bom tecnicamente, porque a faculdade, eu vou abrir só um aspas aqui, o ensino, ele deixa a desejar na parte técnica prática também. Ele vem deixando a desejar. Mas vamos supor que o aluno, ele estudou por fora, fez alguma especialização técnica fora, que geralmente é o que acontece, porque só com o conhecimento da faculdade ele não consegue dar os primeiros passos, ele não tem a segurança, e aí é normal, ele vai buscar especializações práticas, tipo a formação SE, é uma especialização prática que ele vai aprender com quem faz aquilo, ou seja, a pessoa que vai estar ensinando faz aquilo na prática. Sim. Então ele consegue aprender a desenvolver tecnicamente. Só que aí, até mesmo após ele estar formado, ele vai buscar aprender o conhecimento técnico prático. E aí muitas vezes ele coloca na cabeça de que basta ser um bom técnico, basta ser um bom engenheiro que domina o conhecimento técnico, que vai chover de clientes, os clientes vão procurar. E ele começa a ter o primeiro choque de realidade. Principalmente os que vão no empreendedorismo, né? Isso, principalmente. Como esse podcast aqui, ele tem um objetivo principal de despertar e trazer essa inspiração para quem quer empreender, ser bem-sucedido na engenharia elétrica, porque eu acredito que é o caminho mais fácil para quem quer ser bem-sucedido. Não é que vai ser simples, que vai ser fácil, mas em termos financeiros, um engenheiro com muita performance que recebe de 10 a 20 mil reais na CLT, ele consegue faturar fácil, de 100 a 200 mil empreendendo. Isso é fato. Então, não que tenha alguma coisa de errado ser CLT ou empreender. Vai muito de acordo com a ambição e o perfil de cada um. Então, eu estou falando aqui para aquele que deseja empreender, que acredita que o seu potencial ele vai ser melhor trabalhado e rentabilizado, remunerado, empreendendo. Estou falando para esse profissional. Então, para esse profissional especificamente, ele muitas das vezes ele acredita que apenas o conhecimento técnico vai chover de clientes. Os clientes vão procurar, as pessoas vão indicar. E, principalmente no início, isso não acontece. Então, existem outras habilidades que a faculdade ela não entrega. O profissional após formado, muitas das vezes tem a crença de que não precisa desenvolver outras habilidades, porque ele estudou o quê? Estudou para ser um engenheiro eletricista, estudou para ser um técnico em eletrotécnica, por exemplo, no caso do técnico. E aí, muitas das vezes ele acredita que basta apenas ser muito bom tecnicamente para que as coisas aconteçam. E as coisas não acontecem dessa forma. Então, o cliente ele precisa... ou seja, o profissional ele precisa despertar algumas emoções no cliente e transmitir aquele conhecimento técnico que ele tem de forma clara e específica e estratégica para que esse cliente eleve a escala de consciência dele sobre aquela solução para poder comprar. Então, essa ciência do posicionamento, da estratégia, da comunicação, o CDP, que é um método que eu criei, que ele serve para uma concepção e desenvolvimento de um produto específico, para que ele possa ser comercializado, ser vendido com alto valor agregado. Então, todas essas estratégias, elas não são obra do acaso. É necessário ter uma dedicação para aprender sobre isso também. Sim. Da mesma forma que o engenheiro aprende série de Fourier, como dimensionar uma instalação elétrica, como elaborar um projeto, como realizar estudos de proteções, quem quer empreender precisa desenvolver e ter a mesma intensidade nos estudos como a pessoa estuda para uma prova de cálculo, uma prova de integral, uma prova complexa da engenharia elétrica. Porque se não desenvolver esse pilar do posicionamento e vendas, o profissional ele não vai ter serviço para executar a sua parte técnica. Colocar a parte técnica em prática, né? E vendas é uma coisa que se aprende tecnicamente, não é um dom divino que vem, que você já nasce com a habilidade de vender, né? Cara, vendas é pura técnica. Há quem diga, né, que, cara, eu não nasci para vender porque eu sou tímido. E, cara, a pessoa que é mais falastrão, mais articulada, existe pessoas que já nascem com esse dom de falar, de ser bem articulado. Quem é mais comunicativo tem uma certa vantagem, né? Isso, até tem uma certa vantagem, desde que essa pessoa comunicativa estude, desenvolva e utilize as técnicas, as ferramentas, o conhecimento técnico
para desenvolver, porque uma pessoa tímida com técnica, ela performa melhor do que uma pessoa muito articulada sem técnica. Entendi. Isso é fato. Se a pessoa tem os dois, isso é o melhor do mundo. Mas quem não tem, uma pessoa... Agora, na área da engenharia elétrica, existe uma coisa interessante. Que o profissional, quando ele... E isso aconteceu comigo. Porque, cara, depois que eu comecei a gravar, postar coisas assim no YouTube, trabalhar e estudar sobre marketing, eu fui me desenvolvendo e perdendo mais esse medo da câmera de falar. Mas na minha essência, eu sou uma pessoa totalmente introspectiva, cara. Eu não sou aquela pessoa de, chego fácil fazendo amizade, não. Se a pessoa chega e faz amizade, é beleza. Aí eu consigo me desenvolver, brincadeira e tal, mas na minha essência em si, eu sou introspectivo, sou mais tímido. E quando eu entendi que para ser bem sucedido, empreendendo, trabalhando por conta própria, nesse mercado da engenharia elétrica, que eu precisava me destravar, me desenvolver em relação a esse meu ponto fraco, digamos assim, em relação à questão de comunicação, aí eu fui para cima, tá certo? E aí a gente vai falar mais à frente aí sobre isso, mas é fundamental, cara, desenvolver essa habilidade que é uma habilidade técnica. Então, vendas não é obra do acaso. Vendas é técnica. Ô Anderson, e qual foi o momento da tua trajetória profissional que você percebeu que não dominar só a parte técnica da engenharia elétrica era o suficiente para você ser bem sucedido? Eu descobri, fiquei mais atento para esse assunto, cara, foi no dia que eu levei um calote. Caramba, um calote? Isso, e não um calote qualquer. Eu já levei vários, mas foi o calote que mais doeu. Mais doeu, né? Foi. Que eu até gravei num podcast específico. Podemos até colocar um card aí acima. Que eu acho que foi o último calote que eu falei desse podcast. Foi um cara trambiqueiro que deu calote em um momento muito sensível da minha vida. Minha filha estava prestes a nascer, prematura. Eu conto mais essa história nesse outro podcast. Mas o porquê esse calote me deu o start? Porque o caloteiro, o cara fechava bons serviços de médio e grande porte, obras interessantes. E como eu convivia com ele ali, que ele queria até que eu fosse sócio dele da parte técnica, eu falei, esse cara não amarra minha chuteira, esse cara não tem 50% da minha capacidade técnica. Não querendo menosprezar ele, embora ele seja um caba safado, que a gente tem que bater mesmo. Mas, tecnicamente, não tirando assim, não tenho nenhum ranço mais em relação a isso, mas analisando tecnicamente em termos de performance, de entrega de qualidade e técnica, o cara não chegava nem a 40% da minha capacidade técnica. E depois desse calote, eu fiquei muito reflexivo em várias coisas da minha vida. Minha filha tinha acabado de nascer, então eu comecei a ter a consciência de que, cara, daqui pra frente eu não tenho um plano B, eu vou ter que dar certo. Enfim, eu tenho que entregar a qualidade de vida que minha família merece. E eu sabia que ter resultado na minha profissão, isso seria fundamental para que eu conseguisse entregar esse meu propósito. Entregar uma qualidade de vida digna para minha família. E aí eu comecei a refletir. E esse cara, ele acabou me trazendo essa consciência de que, cara, o cara, tecnicamente, ele não é melhor do que eu. Ele está muito, muito atrás. 40% eu ainda estou sendo bom. Só que o cara, eu comecei a olhar, o que esse cara tem de diferente que fecha vários serviços? Fecha várias obras interessantes. E aí eu comecei a ver, não, o cara se comunica bem. O cara é um bom vendedor. O cara é bom de marketing. Então, o primeiro gatilho, assim, a primeira centelha em relação a isso foi nesse calote que eu levei. Eu tive um choque de realidade. E aí eu comecei a pensar e me imaginar, a me projetar ficando bom nessa área. Cara, com a qualidade técnica que eu tenho, se eu ficar bom em relação a saber como vender, eu não sabia esse negócio de marketing, prospecção, não sabia esses termos. Eu sabia que era vender. Se eu souber aprender a vender o meu peixe, o meu serviço, com a qualidade que eu já tenho, a tendência que tem é eu ter esse crescimento, vou ter indicação, mas eu preciso ter essa minha
essa minha parte em relação à questão de vendas ativas, de eu ir até o cliente, conquistar o cliente, que a palavra seria prospectar, que eu nem sabia o que era isso ainda na época. Uhum. Mas foi nesse momento que eu tive um start assim e visualizei a importância disso, que eu não iria alcançar o meu objetivo de trazer qualidade de vida para minha família se eu não desenvolvesse esse pilar aí da venda. Perfeito. Anderson, cara, o que é a prospecção em si? O que é que significa esse termo? Qual o primeiro passo a pessoa precisa dar para, cara, estou prospectando, agora eu sei o que é prospectar e qual o erro mais comum que os profissionais de engenharia cometem nessa etapa? Prospectar, cara, é iniciar uma busca por potenciais clientes que têm as características de contratar uma solução. Falando assim de forma bem simples. O cliente vir até mim, isso não é uma prospecção, né? Não. Depende do outro canal que você utilizou para ele ir até você. Certo, entendi. Se foi um funil intencional, Isso. que ele caiu no funil e vem, aí eu prospectei. Mas Isso. quando ele chega aleatório, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Mas quando ele chega aleatório, ele chegou por causa de quê? Ele sempre... Entendi. Então entendi. teve um braço de prospecção aí. Mesmo que seja de forma... que não seja intencional, mas teve um mecanismo de prospecção aí. Entendi. Legal isso. Tá entendendo? Então, a prospecção é justamente isso. É a busca por potenciais clientes que tenham características e necessidades, que tenham problemas, que eu tenha uma solução que resolve esse problema desse cliente. Então, a prospecção, ela é justamente essa... Ela tem essa essência principal. E qual é o principal erro que os engenheiros eletricistas cometem? Foi a sua segunda pergunta. É que a grande maioria dos engenheiros eletricistas, eles esperam que os clientes cheguem apenas por indicação. Embora a indicação seja um canal de vendas estratégicos, mas por que era um erro você depender só disso? Porque o profissional não consegue escalar. Ele fica refém. Se não houver indicação, ele não vende, ele não tem serviço. E principalmente para quem está no início, ele não vai ter tantas indicações assim. Ele precisa desenvolver um processo de prospecção ativa, que vamos falar mais à frente aí, né? Tá, perfeito. Ô Anderson, e na prática, como um engenheiro pode identificar o perfil de cliente ideal para ele nessa prospecção? Perfeito. Antes de realizar uma prospecção ativa, o profissional ele precisa desenvolver as habilidades e executar e realizar uma etapa antes. Então, Certo. Antes de começar a prospectar, o que o profissional precisa fazer? Primeiro, é definir a sua persona. O que é a persona? É a personificação do cliente ideal. É você desenhar e imaginar quais são as características do cliente que é ideal para esse produto que eu quero vender. Entendi. Então, o primeiro ponto, eu defini quem é o meu cliente ideal, porque uma vez que eu defino o meu cliente ideal e eu conheço com profundidade quais são as características das pessoas que compram a minha solução, até os canais de prospecções eles vão ser estratégicos. Porque imagina só, eu vou fazer, vou gastar 50% da minha energia fazendo prospecção em um canal X, vamos supor em uma rede social X, só que as características daquele meu potencial cliente, vamos supor que são características que eles não estão dentro daquela rede social. Sim. Tá entendendo? Então, porque muitas vezes a pessoa pergunta, vale a pena investir ainda em rádio? Depende. O teu cliente está lá? Se o teu cliente estiver lá, vale a pena. Então, não existe apenas um único canal excelente, mágico. Então, essa etapa de definir a persona, a personificação do cliente ideal, isso é importante, inclusive, sabe para quê? Para você criar o produto, desenvolver o produto. Entendi. Que aí é o que eu utilizo o método, o CDP, que foi um método que eu criei de concepção e desenvolvimento de produto. Então, falando ainda sobre essa questão de prospecção, para entrar na prospecção propriamente dita. O porquê eu preciso definir com clareza a personificação, ou seja, a persona do cliente ideal, antes mesmo de fazer a prospecção. Porque esse é o primeiro passo para que, antes de eu ir prospectar, eu venha olhar para o meu produto e enxergar se ele está condizente
com, de fato, aquilo com que esse meu potencial cliente precisa. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, por exemplo, quem vai trabalhar com projetos? Trabalhar com projetos de subestação, de padrão de entrada, agrupamento de medição. O que muitos... um projetista que trabalha com esse tipo de projeto, se eu pergunto para ele, cara, qual é o teu produto principal? O que ele vai falar? Que é o quê? Trabalha com esse tipo de projeto. Né? Exato. Vai dizer, não, é projeto. Trabalha com projeto. Isso, projeto isso. padrão de entrada ou um projeto de subestação. Isso. Só que isso não é criar um projeto vencedor. Não é criar um produto vencedor. Como é que eu crio um produto mesmo ele sendo um produto de projeto? Aí vem justamente o diagrama CDP. É as conexões. Quais são as conexões em várias camadas que o meu produto principal precisa ter para que ele possa tornar a vida desse potencial cliente melhor. E onde é que está? E por que isso é um grande diferencial? Quando eu comecei na carreira trabalhando com um projeto, que eu entendi isso, eu comecei a fazer as conexões, subestações também. Eu tive uma dificuldade quando eu comecei a trabalhar com subestações por conta do meu tempo de mercado. Estava iniciando, competindo com profissionais de 30 anos. Então, quando você entende qual é a persona, né, a personificação do seu cliente ideal, você começa a trazer traços para o seu produto. Sim. Que você vai começar a enxergar que aquele projeto não é simplesmente um projeto, aquele produto. Você começa a trazer elementos. E aí você começa a conectar. E aí na época foi que eu conectei os diferenciais no meu produto. Que muitos podem falar, mas isso é simples, mas ninguém fazia. E como eu fazia, eu vendia e o cliente falava na minha cara, Anderson, eu recebi uma proposta de um concorrente que está a metade do teu preço, cara. Mas eu vou fechar contigo só por conta disso daqui. Quer saber o que era esse elemento? É o quê? No caso de projetos padrão de entrada, era relação de materiais executivo estruturada. Sabe o que é isso? Era o seguinte, eu entendia que quando eu estudei o meu cliente, a maioria dos meus clientes são empresários, comerciantes, e eles não têm tempo de estar de loja em loja, ele não tem tempo de comprar material errado e depois comprar novamente, porque a relação não tem o quantitativo certo. Então, o que foi que eu fiz no meu produto? Eu enxerguei que o meu projeto, apesar dele além de ser tão bom tecnicamente na parte de dimensionamento preciso, os desenhos, belos desenhos, eu sabia que a relação de materiais era tão importante ou mais importante do que todo esse resto. E essa relação de materiais era você que fazia, você Isso. que entendi. Era uma porque coisa é o seguinte, passava a ser você e que era um problema, que era um gargalo ali para o cliente, né? Isso. Legal isso, porque a gente identifica o que são gargalos para o cliente e a gente puxa isso para a gente para solucionar esse problema, né? Isso, eu começo a trazer esses elementos e vou conectando no meu produto. Então, olha só, um produto que parece que é só projeto elétrico subestação, não é só projeto elétrico subestação. Ele vai ter outros elementos. Esse foi o primeiro que eu pluguei. Então, o que eu fazia? Cara, enquanto a maioria entregava, não era uma relação de materiais, era apenas uma lista informativa dos materiais, que era o que a concessionária pedia. Ela não pedia quantitativo exato. Então, às vezes vinha quantitativo errado e às vezes nem via quantitativo. E a concessionária aprova, porque ela não tem essa obrigação de pedir o quantitativo exato. Entendi. A obrigação é do profissional, que assina a RT ou a TRT, né, a documentação de responsabilidade técnica, para poder, enfim, trazer aquela lista a nível executivo. Porque a maioria dos projetistas, o que eles faziam? Eles entendiam que o eletricista do cliente, o técnico do cliente, quem foi executar, que se vire para fazer o levantamento exato. Entendi. E aí o que eu fazia? Já em fase de projeto, eu tinha uma relação de materiais a nível executivo, estruturada, onde eu separava por grupos de fornecedores. Porque um outro erro que muitos projetistas cometem quando vai elaborar uma relação, sabe o que é? Faz uma lista única completa, do item 1 até o item 150 materiais. Aí dentro desses materiais tem poste, tem eletroduto galvanizado, tem caixa de passagem metálicas, tem cabo, tem terminal. Aí o cliente, o que ele faz? Pega essa relação e leva para uma loja de materiais elétricos. Só que quando o cliente compra um poste numa loja de material elétrico, ele paga 2 vezes o valor do poste. Por quê? O ideal é ele comprar onde? Em uma empresa de artefatos de concreto. Uma empresa que fabrica postes. Sim. A mesma coisa com tubulações metálicas, os eletrodutos metálicos, por exemplo, galvanizado a fogo, parede média. Cara, você compra muitas vezes em metalúrgicas,
a caixa de passagem, compre metalúrgica, senão o cliente vai pagar 2 vezes o valor se comprar numa loja de materiais elétricos. E isso quando a loja tem, que às vezes a loja de material elétrico não tem esses materiais. E aí fica faltando ali na proposta, o cliente compra tudo, mas faltou tal item. Então eu já estruturava. A minha proposta já tinha ali 11 itens. Tinha os itens só de baixa tensão, que ele encontra em lojas de materiais elétricos. Tinha os itens de média tensão. Tinha itens que ele comprava em indústria de artefatos, de concreto. Tinha item que ele comprava o transformador direto no fornecedor. E eu fazia já essa estruturação para ele. E ainda fazia mais, bem no início mesmo. Como, quando eu não vendia o material também, o que eu fazia? Eu cotava para o cliente em 4 fornecedores diferentes. Caramba! A planilha ela já saía de forma estruturada. Se você puder, pode até colocar um trechozinho da planilha aqui, ó, rolando na tela. Mas a planilha ela já saía estruturada, já mostrando o preço de 4 fornecedores. E uma das abas da planilha já mostrava o fornecedor com menor preço daquele equipamento. Então facilitava a vida do cliente. Então o cliente pegava assim, fornecedor 1, 85% dos itens tinha o melhor preço. O fornecedor 2 tinha apenas 15% da relação com o melhor preço. Aí o que ele fazia? Ele pegava os 15% de itens do fornecedor 2, levava para o fornecedor 1 e falou, eu quero comprar tudo contigo. Mas o fornecedor 2 está com preço melhor nesses itens aqui. Se você pelo menos empatar, eu compro com você. Aí o que acontecia? Eles empatavam. Então, eram coisas que parecem simples. Tá entendendo? Mas só que qual era a minha mentalidade? Cara, ninguém acorda pensando, eu quero um projeto. Ai, meu Deus, meu sonho é contratar um projeto, comprar um projeto. Ninguém acorda com isso. Mas eu sei que um desejo latente que os clientes têm é o seguinte. Cara, eu gostaria muito de economizar dinheiro hoje. Então, agora como é que eu sabia disso? Que era importante essa economia, que era importante a questão do tempo do cliente, porque ele não tinha tempo de estar visitando várias lojas de materiais elétricos. Essa sacada de colocar isso, foi você que... Nenhum concorrente colocava isso, né? Estruturado dessa forma, Estruturado não né? vi. Eu não peguei uma referência de alguém, não foi. Entendi, foi você mesmo. Olhando para onde? Para a estrela central do meu produto, que é o cliente. Tem profissional que cria produto para ele, cara. Eu não, eu crio produto para o cliente. Então, se eu sei que isso vai entregar algo que vai deixar o meu cliente feliz e que vai fazer com que ele eleve o pensamento e a consideração de compra que ele tem sobre mim, sobre a minha empresa, cara, eu vou estar plugando no meu produto. Foi o que aconteceu com as consultorias. Se você perguntando qual é o carro-chefe da tua empresa, cara, é soluções e subestações. E por que as consultorias elas são tão estratégicas? Me diz aí. Por quê? Porque quando eu fui desenhar a personificação do meu cliente, eu vi que a consultoria ela faz total sentido já desde a fase de projeto. Então, se eu vou elaborar um projeto de subestação, se eu errar na consultoria, porque eu achava que era a modalidade X e a demanda Y e não foi, o que acontece? O cliente vai ter prejuízo. E quando eu estudo o meu cliente, eu sei que ele não quer ter prejuízo. Eu sei que ele não quer perder tempo. Então eu vou plugando. Então o meu produto projeto, ele deixa de ser apenas desenhos e cálculos e dimensionamentos e ele passa a ser o quê? Passa a ser um produto estruturado com o objetivo de fazer com que esse meu cliente ele receba o seu fornecimento de energia com o melhor custo-benefício. Já muda meu produto. Muda cara, total. Quero comprar um projeto, cara, não vendo projeto. O que eu vendo é o seguinte, você quer segurança na tua instalação, confiabilidade no teu fornecimento de energia e você quer ter a melhor economia, cara, é essa a solução que eu te vendo. Porque eu analisando, eu vi que é isso que o cliente quer. Então, por que eu comecei a plugar essas consultorias por conta disso? Se o cliente quer qualidade no fornecimento de energia, foi quando eu comecei a despertar e, cara, eu preciso ter um analisador de qualidade de energia. Sim. Para poder analisar esses parâmetros em relação a se a concessionária está entregando os valores de acordo com o que estabelece, módulo 8 PRODIST. Na época era a resolução 505 da ANEEL, media ali em relação à questão de qualidade da tensão. Então, olha só, eu vou trabalhando o que o meu produto precisa ter de acordo com o objetivo ideal para o meu cliente. E aí faz total sentido quando a gente começa a ter esse passo. E aí indo para a prospecção agora, né? Isso. Pronto. Desenhei, fiz o estudo da persona. Sim. Ou seja, o estudo do cliente ideal.
quando eu faço isso daqui, tudo que vem pela frente facilita. Aí facilita na minha prospecção. Por quê? Eu tenho um produto desenhado que supre exatamente o que esse potencial, esse cliente ideal precisa. É isso? Ou seja, eu conheço bem o meu cliente, já tenho um produto que eu desenhei para ele, personalizado para ele. Isso. Agora, na hora da prospecção, o que eu preciso ver? Primeiro, os canais. Quais são os canais estratégicos de prospecção? Como é que eu defino isso? Inclusive, essa é uma pergunta aqui. Qual esses canais e quais os melhores, né? Pronto. E antes de falar deles, como é que eu defino os canais? Cara, é sempre olhando pro meu cliente. Então, eu vou visualizar onde é que esse cliente está, o que ele participa. Ele participa de feiras, de eventos. Então, eventos tem que ser um dos canais de prospecção da minha estratégia. Certo. De prospecção, entendeu? Sim. Então, além de ter essa clareza na prospecção, eu vou conseguir desenvolver o quê? A minha comunicação assertiva de vendas, o meu script de vendas. Então, tudo isso vai facilitar na minha prospecção para que ela possa ser mais assertiva, que eu aumente a minha taxa de conversão. Tá certo? Então, as etapas de prospecção, na prática, ela começa muito antes do profissional ir para a rua prospectar de fato. Ele precisa entender o cliente, ter um produto ideal para esse cliente, para que ele possa realizar essas próximas etapas de prospecção, que a gente vai falar mais à frente quais são os canais, né, mais estratégicos. Hoje, quais são os canais que você utiliza, Anderson, que traz mais resultado para a tua empresa? A melhor estratégia para prospecção de clientes é a estratégia Omnichannel. Eita. Ou seja, é uma estratégia de multicanais. Tá. Então certo. não existe um único canal. Tipo assim, só Instagram, por exemplo. Isso. Não. Estratégia multicanal. Tá certo? E aí eu pontuei aqui, trouxe alguns que eu considero e que utilizo assim na prática, e vou pontuar assim quais são os top, assim, digamos assim, que eu considero, né? Perfeito. O primeiro, eu falei no início ali, né, que o profissional ele não pode depender só da indicação, mas ele não pode abdicar dela. É um canal, não pode ser o único canal. Certo. Mas vamos lá, o primeiro, indicação, o boca a boca. Então, na medida que o profissional ele vai se desenvolvendo, vai atendendo bem vários clientes, isso acontece naturalmente. Então, indicação é um canal estratégico e muito eficiente. Um outro canal, sabe qual é? Qual? Parcerias estratégicas. O que seria isso? Parcerias estratégicas. Parcerias estratégicas é o seguinte, vamos supor, se eu trabalho com projetos elétricos de padrão de entrada, eu preciso analisar quais são os parceiros estratégicos que eu preciso me conectar. Então, o engenheiro civil é um parceiro estratégico. O engenheiro ou técnico que trabalha com projetos complementares, tanto a parte de hidrossanitária, como também até a projetos elétricos internos, das instalações internas do empreendimento. Geralmente esse profissional ele foca nisso e ele não atende projetos de padrão de entrada. Então, é um parceiro estratégico. Outro parceiro estratégico, eletricista da concessionária. Caramba. Esse foi um dos canais que mais me trouxe retorno na venda de projetos de padrão de entrada. Caramba. Por quê? Isso. O cara já está na linha de frente com o cliente. Quando o cliente tem problema, ele chama o quê? O cliente que nem sabe que precisa de projeto. O que geralmente ele faz? Ele liga para a concessionária, quer uma ligação. E aí, quem é que chega lá primeiro para falar para o cliente, olha, aqui vai precisar elaborar um projeto para poder ligar. Por conta da sua carga, que ela é elevada. Quem é que faz esse papel? O eletricista da concessionária. O eletricista da concessionária. A concessionária não tem um setor de projeto, não? Tem de análise de projetos. Ela analisa o projeto. Os projetos que são submetidos a elas. Entendi. Tá certo? E tem algumas concessionárias que fazem... no meu ponto de vista, acaba tendo ali um conflito de interesse, mas dependendo do porte do projeto, principalmente projetos maiores, tem concessionária que faz, mas não é o caso. A grande maioria não faz. E elas já fazem esse trabalho de sugerir uma indicação. Não fazem, né? É aí onde o profissional ele precisa buscar estratégias de conquistar parceiros estratégicos. Esse é um deles. Certo. Esse é um deles. Um outro parceiro estratégico, o eletricista montador de padrão. O eletricista montador de padrão. Cara, muitos engenheiros eletricistas, os mais novos não. Os mais novos, por incrível que pareça, são mais humildes, sabia?
Os engenheiros mais novos. Sério? Sério. Os mais antigos é... Mais casca grossa, Casca assim, grossa, é. E aí ele foi forjado pra isso, a própria academia, enfim, forjou a pessoa pra ser mais casca grossa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que alguns, não todos, tá certo? Não, toda generalização é burra, né? Então eu não quero generalizar. Porque tem ignorante, engenheiro novo ignorante também. Sim. E tem engenheiros mais antigos, mais experientes, humildes. Então, enfim, não tô querendo generalizar. Mas os números mostram que os engenheiros mais antigos, eles são casca grossa. Tipo o seguinte, ó, o eletricista, principalmente aquele que tem prática executiva, que trabalha certinho no padrão, o cara ele tem uma percepção executiva interessante. Que aí é importante o engenheiro ele estar aberto para ouvir, para ele melhorar os traços do projeto. Porque às vezes o eletricista, olha, tu projetou dessa forma, mas com a experiência que eu tenho em campo, se tu fizer por esse percurso aqui dessa forma, vai ficar melhor, o cliente vai economizar. Você concorda? Aí o cara, quando é humilde, concordo, ficou bem, vou fazer um aditivo no projeto. Legal. Tá entendendo? Só que os mais antigos, o que fazem? Cara, teve uma cena em Campina Grande, né? Um projeto que a gente fez de uma subestação. Aí quem executou foi outra empresa de lá. Aí o cara era eletrotécnico, né? Que trabalhava com a parte de execução e tal. E aí o cliente me chamou, depois que o projeto já estava aprovado e tal, para ir lá, para passar as instruções de execução para não sair nada errado, né? Para não atrasar, que ele tinha urgência e tal. E aí o cara, todo por fora assim e tal, e eu explicando, ouvindo ele deu uma sugestão lá, cara, fica melhor mesmo dessa forma, vou alterar o projeto, vai ficar melhor aqui, ó, a gente vai ganhar isso. Com relação à concessionária, vai demorar uma semana a mais, mas consigo viabilizar rápido, porque é um aditivo simples de fazer, não vai mexer em dimensionamento e tal, é mais questão de desenho, e aí não, pode ficar tranquilo, vai fazer dessa forma tal. Aí beleza, né? Tava eu, o cliente e esse profissional. Sim. Aí depois passou um tempo, o cliente foi resolver alguma coisa lá dentro e ficou só nós dois. Aí o cara me chamou assim, aí falou, cara, eu tava até um pouco acanhado assim, ó, no canto ali contigo, porque todas as experiências que eu já tive com engenheiros é que o cara é ignorante, véio. A sugestão que eu dava assim, o cara, meu amigo, quem fez o projeto foi eu, você vai executar do jeito que tá aqui, meu amigo. Quem manda no meu projeto sou eu, rapaz. E eu não aceito pitaco de ninguém, não. E aí ele falando, cara, e eu vi você parando pra me ouvir aqui, cara. Aí ele falando, né? Chega, os meus olhos encheu de lágrimas assim, e eu fiquei feliz, cara, de ser ouvido por você e tal. Cara, me passa o teu contato aí. Passa o teu contato, os projetos que tiverem aí nessa parte aí de subestação, eu vou estar te colocando na jogada. Ou seja... Caramba, que legal isso. Ganhei um vendedor só pelo fato de ser o quê? De ser humilde, cara, de ouvir. Ouvir, e se a sugestão, ela é melhor, o cara ter a humildade de... Cara, eu recebo a tua sugestão. E aí, voltando ao contraponto da questão do assunto do parceiro estratégico, o eletricista, montador de padrão, muitas das vezes, ele não tem expertise e não quer focar na parte de projetos. E ele precisa desse parceiro projetista. E isso é o quê? O que eu estou falando? Um outro canal. Falei da indicação, né? Primeiro. Isso. Agora, parcerias estratégicas. Teve outra parceria estratégica também, que eu fiz com um engenheiro civil que trabalha com projetos complementares. Inclusive, ele desenvolve elabora, né, projetos elétricos de instalações internas. Só que, com a expertise que eu e a nossa empresa nós temos, com a parte de subestações, projetos de subestações e a parte de execução, e aí olha só que interessante, porque muitos podem perguntar o seguinte, beleza, antes entendi, parceiros estratégicos, mas como é que eu consigo fazer uma parceria? Como é que eu chego num parceiro estratégico desse? Porque eu cheguei e falei com fulano de tal nem me deu atenção. E aí muitos tentam fazer parcerias estratégicas da forma errada. Qual é a forma errada de fazer, no teu ponto de vista, uma parceria estratégica? Cara, é dificultar o canal. Não sei, como é que seria? Cara, uma forma... E a maioria comete esse erro na hora de querer formar uma parceria estratégica. O maior erro do profissional na hora de tentar buscar um parceiro estratégico é ele querer que o parceiro estratégico atenda às suas necessidades. Esse é o maior erro. Entendi. E como é que se conquista um parceiro estratégico? Uma coisa que só vem só é benéfico para ele, né? A forma mais eficiente de conquistar um parceiro estratégico é o quê? Servindo. Servindo sem interesse.
E quando eu falo sem interesse, não é no sentido de que, é errado eu demonstrar que eu quero me tornar um parceiro com ele. Não, cara, é você estudar o parceiro. Até mesmo, olha, o parceiro, ele é um potencial cliente. É um potencial canal de prospecção de clientes ideais. Sim. O cara já tem ali, olha, pronto, teve um engenheiro civil que, pra você ver como é que é as parcerias, cara. Na maioria das vezes, os parceiros, muitas das vezes, nem querem dinheiro. Então, esse parceiro engenheiro civil, e ele nunca pediu um centavo a mim, de, coloca aí 5% na proposta pra tu me repassar. Não. E como é que eu conquistei essa parceria? Pra pessoa ter um parceiro que, inclusive, a minha primeira maior subestação, que eu elaborei o projeto e montei também, e depois montei as instalações internas desse cliente, foi nessa indicação desse parceiro. Foi através de uma parceria estratégica, que foi justamente o primeiro shopping, a subestação de um shopping que eu montei, que aí foi o quê? Eu vendi o projeto, vendi a montagem da subestação, vendi a instalação elétrica da parte do sistema de busway, que ele fez na parte interna. E aí como é que eu conquistei esse parceiro? Cara, agendei uma reunião com ele, e aí, para justamente mostrar para ele, ensinar para ele ali os pontos de executivos que eu visualizei no projeto dele, porque eu tinha recebido o projeto dele de um outro cliente, uma outra consultora, para montar a subestação, que aí já não foi o shopping é outro assunto. E aí, quando eu vi ali alguns pontos que poderiam melhorar demais ali nos traços do projeto, foi o que eu fiz. Porque muitos que fazem nessa hora? Pega e vai lá no cliente fazer a caveira desse profissional. Olha, tá errado isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tá errado. O que foi que eu fiz? Errado, tu tá falando isso, abençoado. O que foi que eu fiz? Para conquistar esse parceiro estratégico, né? Que é um engenheiro civil que trabalhava com projetos de instalações. Sim. De instalações elétricas internas e complementares, né? A parte de hidro. E aí eu peguei esse projeto e falei, olha, eu estou apresentando uma proposta para executar esse teu projeto aqui. Eu queria ver contigo, eu vi alguns pontos aqui que pode melhorar assim para o cliente. Não falei nada com ele, eu queria sentar contigo primeiro. Cara, parabéns pelo teu projeto, muito lindo, ficou muito bem apresentado. Tu poderias me receber para a gente conversar sobre esse projeto, para ficar mais claro para mim, para que eu possa estar executando enfim, para levar para o cliente a melhor solução? Ele, não, cara, tá, tudo bem. E aí quando eu cheguei no escritório desse cliente, primeiro ponto, e aí já é estratégia de atrair parceiros. Primeiro, é você ser agradável, você tem que elogiar o filho dele. O projeto é o filho do projetista. Então já cheguei elogiando, cara. Primeiramente, parabéns, cara. Teu projeto, elaboro, enfim, executo vários projetos que eu pego e recebo aí e fico muito feliz quando eu pego um projeto lindo dessa forma, muito claro, muito bem elaborado. Parabéns. Aí o cara já se abre, cara. O cara já se desarma, né? Já se desarma. Já se desarma. Porque a primeira impressão que ele tem, esse cara vai vir falar mal do meu projeto. Vai querer dar pitaco e eu vou ter que estar explicando pra ele porque não tem que ser desse jeito que ele tá dizendo. E aí começa. E aí eu comecei a explicar, mostrando os pontos. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Se a gente fizesse dessa forma, eu queria alinhar contigo. Caso você concorde, eu não falei nada com o cliente aqui, mas caso você concorde aqui, isso aqui precisaria alterar só isso. Você pediria pro seu projetista fazer isso aqui, ou então mesmo faria essa alteração no CAD, se você achar melhor. Aí eu passo para você, você só coloca na tua prancha com a tua logo. Para mim também tá de boa. Estou buscando aqui o melhor equilíbrio aqui para trazer a melhor solução para o cliente. E eu sei da sua responsabilidade também, é isso que você busca. Sim. E aí o cara se desarmou. Não, cara, achei interessante realmente isso daqui. Peguei alguns erros lá, porque não era ele mesmo que elaborava. Ele tinha funcionários, projetistas ali. Que muitas das vezes esses funcionários não tiveram a oportunidade de ir para o campo de batalha, a parte de execução. E aí, como eu já tinha essa visão executiva, então eu já trouxe para ele aqui a sacada. Olha, se tu fizesse dessa forma aqui, olha, até nos teus próximos projetos aí, eu comecei a dar as dicas, as sacadas. Meu amigo, esse cara, ele já me comprou ali, cara. Eu saí daquela reunião já com a questão de ele, cara, eu tenho um outro projeto que eu estou engalhado em tal cidade, que é do shopping. Aí eu tô com essas dúvidas aqui, porque lá eles querem um sistema de busway. Aí, Anderson, só um parênteses, pra gente voltar pra essa história desse próximo cliente aí, que vai fechar. Aí, cara, essa parceria,
ela não fica uma coisa forçada, né? Que o cara se sente na obrigação de te indicar. Não, você primeiro gera valor pro cara, você tá ali com a real intenção de ajudar o cliente final, Total. que ele também tá. Então, cara, automaticamente esse sentimento de reciprocidade vai surgir sem segundas intenções no final das contas, né, cara? Total. E o meu objetivo inicial não era nem esse de, eu quero conquistar esse parceiro. Não. Entendi. Foi de fato o que? Ajudar o cara. Aham. Tá entendendo? Porque é até um pouco assim, eu sinto até dificuldade de encontrar palavras pra falar isso, porque, Anderson, beleza, tu falou sem intenção, mas esse é um canal estratégico. Mas, cara, é um canal estratégico que não é forçado. Exato. Mas é que tá, antes. Porque se ele for... Mas ele é intencional. Ele é intencional, mas se ele for o propósito principal, aí vai dar errado. Dá. Porque O cliente sente. vai ficar nas entrelinhas. Fica. Essa percepção de... Esse cara só tá querendo que eu fechar parceria comigo. Porque quando ela é intencional, você vai acabar verbalizando de alguma forma, ou através de gestos ou de palavras, que você tá com essa intenção como propósito principal. Isso. E aí, esse outro projeto do Sim, sistema do Buzzway, voltando para esse, que foi interessante, né? E aí ele, cara, eu tenho outro projeto aqui e tal, que o cliente lá vai precisar de outras coisas. Só que, olha, o cliente não tinha fechado em nada, nem com ninguém, a parte de subestações. Ele estava fazendo a parte interna ainda. Então eu poderia muito bem, faça o seguinte, eu poderia falar, não, faça esse cliente fechar comigo a subestação, que aí eu te ajudo nisso aí. Não, cara. Não é me dar primeiro para me te dar. Não é isso não, cara. Cara, eu vou te dar independente. Eu não quero nem saber se o cliente vai fechar a subestação ou se já fechou com outra empresa. E eu deixei bem claro para ele, cara, tu precisar de minha ajuda aí, eu tenho expertise em relação a essa parte de subestação, minha vida é essa. Então, tem muitas coisas aqui que não é querer criticar teu projeto, não é nada disso não. É porque eu tenho a obrigação de ser excelente nisso, porque eu faço isso, executando. Então, eu tenho um feeling para esse tipo de projeto mais aguçado, porque eu executo na prática. Eu já passei por, já vi quais são os obstáculos e tal. E aí, para esse projeto Buzzway, cara, aí eu dei uma dica para ele de milhões. Ele estava engalhado lá em relação a parte do projeto, tinha feito simples, quebrando a cabeça e tal. Cara, com a expertise que eu tenho em relação à questão de Buzzway, até montei um Buzzway de grande porte, cara, em um shopping em um outro estado, era de shopping também. Eu já trouxe a expertise para ele. Fala, olha, primeiro, tu não precisa quebrar a cabeça em relação a isso. Você já tem as cargas tudo estabelecido? Tudo certinho? Tenho. Pronto. Você vai fazer o seguinte, você vai ligar para essa pessoa, já passei o caminho das pedras. Você vai ligar para Schneider, foi os Buzzway do fabricante Schneider. Você vai entrar em contato com a Schneider. E aí você vai passar essas características, pontuei para ele. Auxiliei lá em relação onde ele iria fazer a distribuição de pontos, como é que ele ia fazer. Tinha alguns quadros que ele ia colocar lá. Eu falei, não coloca esse quadro não, porque os Buzzways ele tem um sistema de cofres que os alimentadores podem sair daqui e você pode fazer um sistema de medição. Mas, ou seja, eu fui orientando a ele em relação a isso. Eu passei o caminho das pedras e falei, e a parte do desenho, 3D, bonitão, a Schneider vai te entregar pronto isso. Você vai só colocar na tua prancha, apresentar. Aí, meu amigo, depois que ele recebeu o outro projeto, já executivo, com as medidas certinho, detalhes de parafuso, arruela, tudo. Ele, antes eu não sabia, eu pensei que eu tinha que fazer tudo isso, cara. Eu já tava sem saber como é que eu ia fazer isso, cara. Ele, muito obrigado, cara. Cara, o que você precisar, você pode contar comigo, cara. Então, esse foi o start da parceria. Antes, se ele não te mandasse nada, cara, ia ajudar até hoje, da mesma forma. É ajudar sem olhar a quem, cara. Essa é a melhor estratégia de adquirir parceiros. É sem querer atrair os parceiros. É fazer sem a intenção. Então, cara, isso me rendeu muitos frutos. Aí teve a subestação desse shopping, aí teve a execução do Buzzway. A gente o Afonso fez o projeto completo da parte lógica do sistema de medição. Que lá, a princípio, ele instalou uma medição na média tensão e a medição das lojas era gerenciada pelo cliente. Então a gente fez esse sistema de gerenciamento de energia, com os equipamentos tudo Schneider, e enfim, foi um projeto de grande porte. Que inclusive, o proprietário desse shopping, ele acabou se tornando um dos maiores clientes nossos. Então, uma das grandes subestações de 69 kV, que geralmente a gente presta esse tipo de serviço com esse cliente, veio através dessa parceria, cara.
Esse cliente de extra grande porte. Já realizamos montagem de subestações, projeto de outras subestações, de outros empreendimentos dele. Fechamos recentemente agora o projeto de malha de aterramento, do SPDA. E eu estou falando de serviço, um projeto desse de malha de aterramento, por exemplo, só o projeto de malha de aterramento, ele custa de 25 a 35 mil reais. Então, só para você ver em relação à questão do potencial que um parceiro estratégico ele pode trazer. Até hoje, na World Elétrica Serviços, esse canal é muito ativo, assim, né? É muito ativo, porque, cara, é natural. Às vezes eu fico conversando com outras pessoas, né? O Mago da Elétrica, é um eletricista e tal. Aí o Mago da Elétrica às vezes fica conversando comigo, falando: Anderson, cara, eu fiquei uns minutinhos ali perto de Afonso. Meu amigo, que aula eu recebi, cara, do cara. O cara abre tudo, não esconde, porque nessa área, nossa, tem muitos profissionais medrosos que escondem o segredo. Vou falar isso pra ele não se tornar um concorrente, meu amigo. E tanto eu como o Afonso, a gente tem essa cultura dentro da empresa. Entendeu? De, cara, é abrir mesmo, ensinar, de mostrar. E isso atrai de forma natural parceiros estratégicos. Exato. O próprio Mago da Elétrica é um parceiro estratégico, já trouxe clientes, tanto para o mercado livre de energia, como para outros, como a gente quebra o galho dele também, tira dúvida de outras. Ou seja, acaba se tornando algo que não é forçado. Exato. Uma parceria natural, porém estratégica e intencional. Não é obra do acaso, não. Tá entendendo? Então isso é muito importante. E tem muitos parceiros que foram surgindo nesse modelo. Mas temos mais canais. Falamos só de 2 aqui, hein? E quanto tempo a gente passou falando só de 2, hein? É, meu amigo. Só esses 2 aí já valeu. Já pagou o podcast. Já vale o seu like. Já vale o like. Não é possível. Olha, não é possível. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado dos próximos episódios e deixa no comentário aí, olha, coloca o nome Tá Pago. Coloca aí Tá Pago, porque só esses 2 canais aqui já pagou. Já pagou. Certo, mas vamos transbordar esse pagamento? Transborda. Outro canal estratégico aqui, sabe qual é? Qual? Instagram mais WhatsApp. E aí, papai. Aqui é outro mundo, né, também. Uma estratégia de inbound marketing. Tem muita gente que fazem marketing digital da forma errada e só faz gastar energia. Só gasta energia e não entende a dinâmica para conquistar clientes potenciais, elevar a consciência do cliente e transformar isso em venda. E não basta ter apenas a postagem, mas precisa ter, é por isso que é Instagram mais WhatsApp. Então o Instagram, ele atraindo, aquecendo, despertando e elevando a consciência e validando e levando para um canal conversacional, né, de conversa ali no WhatsApp, para poder avançar com as próximas etapas no funil de vendas. Mas é um canal poderoso também de prospecção, conectado esses 2 canais, Perfeito. Instagram mais WhatsApp. Perfeito. Vamos mais? Vamos. Mais rapidinho aqui agora. Google Meu Negócio. É simples de estar lá e é um canal também estratégico. Esse é aquele que você pode avaliar, né? Deixar comentário. Cara, teve uma vez que eu entrei numa loja e, cara, o que eles mais queriam depois de receber o pagamento era que eu fizesse a avaliação lá da loja e tal. Eu disse, cara, eu acho que isso deve ser forte, assim, para quem pesquisa no Google, né? Total. E outra coisa, e você tira por nós mesmo. Como é que é o nosso comportamento de compra? Quando você vai passar uma temporada em Gramado, em São Paulo, você vai escolher um hotel para ficar. Você olha lá a reputação. Você dá um Google ali, né? Estão fazendo bem, se está muito positivo, se estão falando bem, se estão falando mal. Sim. Então isso é o quê? Isso é prova social. Prova social é uma das maiores ferramentas de vendas, de eficiência. É você ter o coletivo falando bem sobre você. Então essa é uma estratégia importante também. Mas não só na avaliação, mas você ter ali endereço, um canal. Tudo bem preenchido, né? Tudo bem preenchido, um link do WhatsApp para o potencial cliente conseguir te encontrar. Que às vezes pro profissional parece ser uma coisa meio chata, que tem que fazer, e é muita pergunta e tal, mas, cara, tá bem ranqueado ali no Google. É importante, cara. Olha, importante, né? Cara, chato, sabe o que é chato? Chato é ser pobre e não ganhar dinheiro. É pagar para trabalhar, é não gerar resultado, isso é ser chato. O cara aplicar estratégias eficientes, velho, para transformar a vida dele,
transformar o negócio dele, o cara falar que isso é chato, cara, eu dou um cascudo um cara desse me falar uma coisa dessa pra mim. Mas vamos para o próximo canal. Vamos pro próximo canal. Porque eu falei Omnichannel. Isso. Estratégia de multicanais. Isso. Outro canal eficiente. Levantamento digital mais prospecção ativa local. Eita. E aí? Cara, como é que executa isso na prática? Esse daqui ele é muito eficiente para quem quer gerar escala. Para quem quer não depender apenas de indicação e umas vendas pingadas. Para quem quer aumentar o volume de vendas. Porque a prospecção ativa, o que é? É o famoso porta a porta. É você, olha, express canelinha. Que hoje em dia que parece que é meio banalizar, assim, as pessoas não querem fazer mais, né? Sei lá, não sei se o comodismo da internet faz a galera não querer. Mas é pouco, eu vejo pouco, assim, você sair pra prospectar, cara. É por isso que você vê poucos também engenheiros tendo resultado, porque não fazem isso. Porque esse é um dos canais mais importantes. O olho a olho, cara. E é indiscutível, presencial, o cara tocar em você assim, olha. E aí, patrão, você bater na mesa, como é que é? 10% de desconto você quer? E essa energia, isso é bom, cara. Isso é o melhor canal de vendas que tem. Só que ele está conectado com o quê? Porque nós não estamos no século XIX. Estamos no século XXI. Precisamos utilizar a tecnologia para acelerar o nosso resultado. Então, olha, por que eu posicionei aqui, ó, levantamento digital? O que seria esse levantamento digital? Muitas das vezes é você entrar no Google Maps e digitar lá, vamos supor, supermercados num raio de 100 quilômetros. E aí você vai ter uma porrada, muitos clientes só de supermercados. E aí você consegue, inclusive, esses supermercados que são em áreas urbanas, você consegue, inclusive, abrir o Street View pelo próprio Google Maps. O que é o Street View? É mostrar uma foto 3D, como se você estivesse olhando assim um ambiente mesmo. Edição, mostra pra gente aí a edição na tela. Mostra aí a edição. E aí é você ver esse cenário, você consegue visualizar, inclusive, o padrão de entrada do cliente. Se tem subestação ou não. Se tem subestação, né? Se é potencial para um cliente de consultoria, se é potencial para vender manutenção em subestação, se a entrada de corrente dele é subterrânea em média tensão. Pelo Street View, né, cara? Se ele for, ele tem uma subestação abrigada, eu posso vender manutenção em subestações abrigadas. Eu posso criar uma estratégia. Eu consigo, pela própria internet, estudar o cliente para ver o perfil, a história dele, para quando eu for nesse porta a porta, ter essa reunião de prospecção ativa, eu já entenda o mercado dele, eu consiga falar na linguagem dele. Eu consigo, inclusive, que é uma coisa que eu fazia muito, hoje eu faço menos porque hoje os canais de parcerias e de indicação já nos sufoca muito. Às vezes eu tenho que frear as minhas prospecção, porque senão eu não consigo atender. Tá? Então hoje a gente está nesse volume por conta, inclusive, do canal Inbound Marketing, que eu comecei a trabalhar com marketing digital. Redes sociais, pressão, inclusive isso que a gente está fazendo aqui é o quê? É uma estratégia de Inbound Marketing. Estamos fazendo conteúdo de valor importante, que vai ajudar muitos profissionais, mas isso ajuda a mostrar o quê? O potencial da empresa. Exato. Então, um canal estratégico, né? Mas, voltando aqui, em relação à questão desse canal, né? No Google Maps eu consigo estudar esse cliente, inclusive é possível até você identificar pelo CNPJ da empresa, consegue ver quais são os sócios dessa empresa e se essas pessoas forem as pessoas decisórias para contratar o meu serviço, eu consigo, inclusive, encontrar alguns nas redes sociais e ver o que eles gostam, o que eles curtem. Tem muitos que eu consigo até saber qual é o time de futebol que ele torce. Para poder, enfim, trazer gerar um rapport, que é uma etapa importante numa conversa de vendas, numa reunião de vendas, é gerar essa conexão com o cliente, que é justamente o quê? Trazer algo que traga uma semelhança com ele. E aí você, cara, o time dele, o cara é flamenguista, o time dele ganhou de 3-0 ontem. Você vai para uma reunião dessa, você já vai com argumentos. Mas, cara, tu viu o Flamengo? Cara, que jogão, hein? Tu viu o gol de fulano de tal? Tu viu esse fulano de tal? Cara, o cara já consegue fazer essas conexões. Aí o cara já se desarma e já gera uma certa empatia ali, né? Uma conexão. Exato. Então, que é muito importante em vendas, né? Então, esse é outro canal importante. Cara, tu aprendeu isso sozinho, assim? Tem alguma referência? Cara, como foi? Principalmente esse do Street View, né? Eu acho que isso é uma baita sacada, assim, né? Total. Foi sozinho mesmo, bisbilhotando? Como é que foi? Esse foi sozinho.
Tá. Mas despertar a atenção assim por vendas em si, cara, eu acho que eu já investi mais dinheiro em marketing e vendas do que com engenharia elétrica. Caramba. Com treinamentos. Sim. Eu não falo com equipamentos. Equipamentos tem É, só um ali que bota esse treinamento tudo no bolso e os próximos dos 100 anos pra frente, né? Mas esse do Street View cara, é venda lógica. Porque se você... Agora isso só acontece também, Rubens. Isso só aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar e vender serviços de alto valor agregado, que me desafogou na quantidade de serviços que eu fazia, porque antes eu só apagava incêndio, antes eu não tinha tempo de pensar em pesquisar no Google, em estudar, antes eu não tinha tempo para isso. Tem isso também, né? E na área do empreendedorismo, quem não tem tempo para se especializar, aprender, cara, não tem tempo para ter resultado. Essa é a verdade. Verdade. E quem está ali, olha, só apagando incêndio o tempo todo, vendendo serviço, chega no final do mês, a conta não fecha, a conta bancária ele olha o extrato, poxa, mais um mês no negativo. Cara, o que está acontecendo? Eu trabalhei tanto esse mês. Não é que o cara é preguiçoso, o cara trabalhou mesmo muito, só que trabalhou errado. Então, trabalhar muito é diferente de trabalhar certo. Então, quando eu comecei a trabalhar com serviço de alto valor agregado, subestações e principalmente as consultorias, que a consultoria, cara, tem consultoria que eu entrego ali em 2 dias para o cliente, fecha com faturamento de 50 mil e deixa uma margem de mais de 40 mil de lucro líquido. Então, com isso me dá a licença poética de quê? De ter tempo, cara, de pensar nessas coisas, porque senão o cara não pensa. De ter tempo de pensar e de fazer, de executar. De abrir, te viu, olhar, esse cliente é potencial, anotar. No próprio Google Maps eu consigo pegar telefones de contato, ligo para a recepção, qual é a pessoa que tem o poder de decisão para tratar sobre esse assunto. Tem uma grande oportunidade de fazer vocês economizarem energia. Você poderia fazer essa ponte, qual é a pessoa? Qual é o melhor dia que ele pode me atender? Ou seja, prospecção ativa. Entendeu? Eu consigo fazer essa prospecção, levantamento digital e somando com a prospecção ativa, a ida em campo. Funciona muito bem. É uma estratégia muito interessante. E tem uma outra que eu anotei aqui. Olha, tem várias. Eu vou falar aqui mais 3 aqui. Para a gente não estender muito. Eu vou falar rápido aqui. Certo. Uma outra estratégia eficiente de prospecção é o inbound marketing mais agente de IA para pré-atendimento no WhatsApp. E agora ficou tecnológico. O que é agente de IA? É um agente de inteligência artificial para fazer o primeiro pré-atendimento. Então, a estratégia de inbound marketing, ela se conecta com a própria produção do conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, que a gente está fazendo aqui agora, seja estratégia de SEO. O que é SEO? É você escrever um artigo específico sobre determinados assuntos que potenciais clientes seu possa vir a buscar, a pesquisar e você esteja bem ranqueado. E ali você vai ter sempre um link de redirecionamento. E esse redirecionamento, ao invés de ser para um humano, porque quando você começa a trabalhar com inbound marketing, você começa a ter muitos volumes de contatos em horários não comerciais. E vendas, você perde muita performance quando você demora na resposta. Então, esse agente de IA, nesse pré-atendimento, ele é fundamental para ele fazer de forma estruturada, falar como você fala e até melhor, entender toda a tua estratégia de comunicação assertiva de vendas. Eu estou investindo muito do meu tempo nisso, criando isso. Agentes de IA que são fantásticos. Eu tenho um, para você ter uma ideia, não vai dar tempo de eu estar mostrando aqui hoje. A gente vai fazer outro podcast sobre isso. Mas eu tenho um que ele é um robô, né, um agente de IA para treinadores comerciais da minha empresa. Top. Então, cada conversa de vendas que os meus vendedores têm, no final da conversa, se fechou, se não fechou, essa conversa toda, ela é lançada nesse meu agente de IA, que tem até o nome. Sabe o nome dela? Como é? LIA. L-I-A. É o L de L mesmo, o IA de inteligência artificial. Legal. LIA. Conheçam LIA. Eu vou colocar a imagem dela aqui porque ela tem uma imagem, né? Uma aparência, né? Boa. Então a LIA é braba. E ela é o cérebro das inteligências artificiais da nossa empresa. Então tem a LIA comercial, tem a LIA suporte técnico. Em breve vocês vão conversar com a LIA e vai ver que ela é top, hein? É braba. Top. Mas aí, o que a LIA faz?
A IA, ela pega essa conversa, ela trata todos os pontos positivos que teve nessa conversa de vendas, traz todos os pontos de melhoria, traz o que poderia ser falado, ser dito, ser escrito nessa conversa de vendas para potencializar, ver se a vendedora ou o vendedor deixou de executar alguma coisa do nosso script Sim. de vendas e no final dá uma pontuação. A sua nota para esse atendimento foi nota X. E aí o que ela consegue fazer em seguida? A vendedora ela consegue fazer uma simulação de vendas. Tipo, olha, Lia, você vai ser a vendedora e eu vou me passar por o cliente. E aí a minha vendedora vai colocando todas as objeções que ela já recebe dos clientes e aí a Lia vai trazendo tudo dentro de quê? Da instrução e da base de conhecimento que alimentamos essa gente. Parece algo complexo, mas não é tão complexo não. Mas, enfim, agente de IA conectado com estratégia de produção de conteúdo. É poderosa. É um canal que não é um canal comum, mas é algo os profissionais da engenharia elétrica precisam dar uma atenção especial. Isso é poderoso. Vamos aos 2 últimos. Vamos. E aí vem outro canal estratégico de prospecção, os famosos anúncios pagos, os ads. Então, Meta Ads, né, que é dona do Facebook e Instagram, e Google Ads, é dona do Google, rede de pesquisa e anúncio também dentro do próprio YouTube, né, que é o chamado tráfego pago. Né? E um outro e o último canal aqui, participação em eventos e feiras estratégicas. Então, se eu sei que o meu cliente é do agronegócio, cara, eu tenho que analisar quais são todas as feiras relacionadas àquela categoria da minha região por completa. Muitos profissionais de engenharia elétrica são ratos de feiras e eventos da área elétrica. E aí muitos estão em feiras, estão em todas as feiras, menos nas feiras que o cliente ideal dele está. Caramba, isso é muito real, velho. Seja colocando um stand, seja trazendo educação, seja só caminhando lá, fazendo network, cartãozinho de visita. Caramba, isso é verdade. Entendeu? Então, esses canais aqui, não precisa aqui utilizar na todos. nossa região tem um bem forte, né, de supermercados, né, cara? Que se o profissional da engenharia elétrica entrar ali, meu amigo. Ano passado, adivinha quem tinha um stand lá? Quem? Tá. Ei! Modelo elétrica, pressão. Caramba. E traz resultado, posicionamento. Inclusive, muitos clientes que eu já atendo no supermercado foram lá no meu stand. Cara, parabéns, cara, que fantástico. É uma grande iniciativa tal, isso, né? Pra eles, cara, isso é muito bom, cara. E já apresentei as consultorias, inclusive. Gestão de energia, mercado livre de energia, modalidade tarifária, demanda, analisador de energia. Porque tinha clientes nossos lá que já contratou serviços de subestação que muitas das vezes não tinha contratado ainda uma consultoria de qualidade de energia. Então ele já começa a ver outras atividades. Ah, você trabalha com isso também? Que bom, cara. Me procura, vai lá na minha empresa pra gente conversar. Ou seja, você reaquece essa conexão com os clientes, né? Perfeito. Então, olha, eu trouxe aqui 8 canais. Eu tenho certeza absoluta que é impossível você não ter resultado se você escolher 3 desses e colocar em prática, ação, ir para cima e fazer. É impossível você não aumentar os seus resultados. Perfeito. E aí, na medida que vai ganhando mais fôlego, vai fazendo mais, vai plugando mais canais. Mais 3, você tem a obrigação de escolher aqui, olha, esses 3 aqui, e executar. Se você não estiver executando pelo menos 3 dessa lista aqui, você está de brincadeira. É melhor você ir para CLT. Porque você está de brincadeira na tomateira. E empreender é uma coisa séria. É uma coisa séria porque o mercado depende de você empreender da forma certa, de você dar certo. Porque se você der errado, você quebra e o mercado vai perder um excelente profissional, que eu sei que você é. É ruim para quem trabalha com você, dependendo do tamanho da sua empresa. As pessoas que trabalham para você. Depende de você. Tem pai de família que depende do salário que recebe da tua empresa. Então a tua empresa precisa dar certo. Olha só a responsabilidade. Então não dá para brincar de empreender. Tem que trabalhar da forma certa. E aqui eu falei o quê? Dei 8 opções que é muito prática de você colocar. Pega 3 dessa e já coloca em prática amanhã. Porque de nada adianta assistir esse podcast e esses outros podcasts que já realizamos aí, olha, enfim, já temos mais de 30 no ar.
Se for para você só estar ouvindo, coloque em prática, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter resultado. Perfeito, Anderson. E quando bate aquele nervosismo, cara, de falar com o cliente, ai meu Deus, eu tô nervoso, aí dá aquela dor de barriga, e vai, não sei o que, se treme todo, e não consegue, trava. E aí, cara? Qual a primeira técnica, assim, que ele tem pra eliminar isso? A primeira técnica é: bota a fralda e vai. Se tá com desinteria, bota uma fralda. Mas falando sério, vamos lá. Essa foi muito boa. Vamos lá. O que eu quis dizer com isso? Quis dizer com isso, é claro que a gente brinca, mas falando sério, é o seguinte, cara, para de dar desculpa. Porque tudo aquilo que você não faz muitas vezes, você não melhora. E se você quiser, eu quero estar com uma comunicação perfeita para conversar, não vai ter, cara. Perfeição. A perfeição, ela vai melhorando, você vai melhorando na medida que vai fazendo, executando. Então a primeira coisa que o profissional tem que colocar na cabeça é ter essa consciência, cara. De, cara, não precisa estar perfeito. Cara, tantas vendas que eu fechei fantásticas, de grande porte lá atrás, onde, enfim, eu não tinha nem 50% da desenvoltura que eu tenho hoje. Uhum. A articulação assim com o cliente. E eu fechei, então não precisa estar 100% preparado. Inclusive, se o profissional ele está 100% preparado na área de vendas, é porque ele já começou tarde. Se ele está 100% preparado e ainda não começou. Boa. Porque já começou tarde. Então, a perfeição que não existe, mas a melhoria continuada, ela vai acontecendo com a prática. Exato. Então, o primeiro passo é esse. Vai para cima. Agora, vai para cima como? De todo jeito? Não. É por isso que eu falo muito dos 3 pilares que todo profissional da engenharia elétrica que deseja empreender com sucesso precisa ter. Que é o pilar da técnica, posicionamento e da vendas. Porque não adianta o cara ter, agora vai, antes falou que é para mim ir para cima, eu vou para cima do mercado. E não ter o pilar da técnica, não ter o conhecimento técnico. Vai falar o quê? O cliente vai fazer uma pergunta, o cara vai ficar gaguejando? Não, cara, tem que estudar. Verdade. Tem que dominar a área técnica do produto, da solução que você entrega para o mercado. E aí, uma vez que você está bem preparado tecnicamente, até essas gagueiras que podem começar no início da conversa, acaba saindo. Por quê? Porque começa a se tornar algo natural na tua zona de conforto, tecnicamente falando, quando você começa a falar das abordagens técnicas. E aí, é importante, nessas comunicações, o profissional também não cometer o erro de falar muito tecniquez, Sim. que aí o cliente se perde e se desconecta. Uhum. Então, é simplificar a comunicação ao máximo para que o cliente consiga entender com clareza. Porque a melhor forma de levar uma comunicação da nossa solução, do nosso serviço para o cliente é trazendo transparência, clareza, tendo segurança da parte técnica Sim. do que o nosso produto entrega. Mas seria isso, cara. E vai ter reuniões ou até ligações que, cara, o cliente ele não vai alisar não, velho. Se ele tem outra proposta ali de um concorrente e ele vê que na cabeça dele ele vai economizar muito mais, cara, pode ficar tranquilo que ele vai lhe dizer e vai colocar pressão em você, velho. Isso. Então você tem que estar preparado tecnicamente para, quando ele devolver para você uma contraproposta, você ter argumento suficiente e firmeza naquilo que você entrega para você dizer, não, cara, não é bem assim, e conseguir ir conduzindo essa negociação da melhor forma, onde você é o protagonista dessa negociação para trazer a melhor solução para o cliente, né? O principal objetivo é esse. Verdade. E o interessante, Rubens, é que às vezes o profissional acha que o cliente quer sempre sangrar, que é o mais barato, mas não é isso que o cliente quer, na verdade. Principalmente em serviços do qual estamos falando aqui, serviços complexos, onde um erro pode trazer prejuízos financeiros altos para o cliente, gastando a mais, sobredimensionando o sistema sem necessidade. Pode trazer problemas severos de qualidade de energia, por subdimensionar o sistema e o sistema não suportar a carga. Uhum. Aí é dor de cabeça, é retrabalho, é prejuízo de ter que refazer, ter que mexer numa instalação que já tem moradores, já tem pessoas ocupando. É uma dor de cabeça grande. Mas tem, olha, um terceiro ponto aqui. Esses tipos de serviços que estamos falando aqui, serviços complexos de engenharia elétrica, feito de forma incorreta, inclusive ele pode provocar acidente fatal. Ele pode matar pessoas.
Então, no fundo, o cliente ele não quer o mais barato. O cliente ele quer o quê? Quer segurança no fornecimento. Quer o melhor custo-benefício. Porque o que adianta economizar no projeto e gastar 5 vezes mais na hora de executar? Era melhor ele pagar um pouquinho a mais para um projeto de qualidade, para que a execução ele pudesse economizar, do que o oposto. E o cliente nenhum, ele quer, cara, que a sua instalação ela ofereça risco de matar pessoas, de ocasionar acidentes fatais. Então, no fundo, o cliente não quer o mais barato. E quando o cliente ele pede para você empatar com aquele concorrente desqualificado, é porque você está pecando no teu posicionamento, o cliente não te respeita, não te valoriza, não te enxerga como uma referência. É porque você está pecando na comunicação assertiva de vendas, você não conseguiu transmitir o valor do teu serviço, da tua solução, para que o cliente ele possa, de fato, enxergar o valor agregado e não apenas preço. Porque quando o cliente enxerga isso, o próprio cliente fala, cara, realmente, os outros concorrentes nenhum me entregou isso e isso faz muito sentido. Isso que você está falando aqui, está apresentando na proposta. Aí a negociação, ela sai do comparativo com os concorrentes e entra numa competição sadia do próprio cliente querer baixar um pouquinho. Cara, mas tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho dali, me dá aí pelo menos um X% de desconto, que é sadio. O que não é sadio é você ter uma proposta de 20 mil reais, o cliente traz uma proposta de 5 mil, e aí você empatar isso aí. Isso é uma vergonha. Não dá para você ter uma margem de 15 mil de gordura. Você está tirando de quê? Está tirando dos teus sonhos. Está tirando da qualidade de vida que a tua família espera de você. Está tirando, inclusive, aquela viagem que você ia fazer, que iria refrigerar, revigorar a tua mente, o teu corpo, a tua alma, para você voltar com muito mais energia para mais um ano de muita dedicação de entrega técnica. Teve uma frase que eu vi do Pedro Superti, que ele disse, cara, o desconto, ele é como um furo no barco. Cada desconto é um furinho que vai entrando água nesse barco, e esse barco ele pode afundar, né? Que no caso seria a analogia com a empresa, né? Verdade. E é muito isso, né, cara? Tipo assim, o desconto você acha que não, mas pô, vou fechar e tal, e tem uma gordurinha ainda. Não, mas é o que você deixou de ter para melhorar a tua empresa, contratar mais pessoas, ter uma qualidade de vida melhor, né? Enfim. Verdade. Eu costumo dizer que o desconto é o imposto que o profissional paga por não agregar valor suficiente no serviço e na solução que ele entrega. Boa. Se você não agregou valor suficiente na tua comunicação, se não teve a preocupação de aplicar um método CDP, Concepção e Desenvolvimento de Produto, para ele se tornar diferenciado, se você não teve a preocupação de desenhar a personificação do teu cliente ideal, quem é o teu cliente ideal? Se você não teve a dedicação, dedicar tempo para estudar o teu cliente, ver o que é importante para ele, e olhar para o teu produto e falar assim, olha, tem isso daqui que eu entrego no meu produto, isso daqui não é importante para o meu cliente. Tirar. Não vou entregar mais isso no meu produto, está só enchendo gordura. Ah, isso daqui é importante. Vou entregar. Ah, vai dar trabalho. Entregar uma relação de materiais, cotar com 4 fornecedores, vai dar trabalho. Cara, é por isso que o nome é trabalho, senão o nome era brincadeira. Tem que dar trabalho mesmo. Verdade. Mas só que é um trabalho o quê? Que de fato vai entregar aquilo que aquele cliente quer. Então, se o profissional ele não está disposto a dedicar tempo para fazer essas coisas, aí o que vai acontecer? Vai ter que dar desconto. Vai ter que pagar o imposto da ineficiência. E isso, no médio e longo prazo, pode ser fatal para uma empresa. Legal, Anderson. E, cara, às vezes acontece da pessoa... fiz toda uma baita preparação, a prospecção, aí fez uma apresentação fantástica, atendeu bem o cliente, passou ali, às vezes, dias com o cara conversando, e ele começa a receber aquele gelo tradicional, né? Que acontece muito, né? O cliente demora a dar resposta e diz, tá, vou ver e te retorno. Quem nunca passou? Quem nunca passou por isso? Como é que o cliente, como é que o profissional, ele lida com uma situação dessa? Insiste? Quais as técnicas para ele conseguir virar esse jogo e sair desse gelo e dessa coisa esquisita que o cliente às vezes faz com ele? Primeiro, o profissional ele precisa ter um processo de vendas claro. O que eu quero dizer com isso? Ele já tem que ter no seu framework, no seu processo de vendas, quantos contatos ele vai fazer após apresentar a proposta. Vamos supor que ele apresentou a proposta e o cliente está adiando. Primeiro, qualquer contato com o cliente tem que sair daquela reunião com o segundo ponto de contato.
Então, muitos profissionais pecam aí. Sai do contrato, sai dessa reunião e, depois a gente se fala. Depois a gente se fala nada. Cara, posso te ligar na segunda-feira? Qual é o melhor horário? Às 9 ou às 11? Ou prefere à tarde? Não posso na segunda. E na terça? Qual o horário? Tem que sair com data agendada. Ou seja, todo final de reunião tem que ter o próximo ponto de contato agendado, certo? Para entrar em contato. E aí, segue no processo. E aí, essa quantidade de repetições de tentativa de contatos vai variar de cada nicho, dependendo do tipo de serviço. Tem serviço que é mais complexo mesmo, tem que passar por aprovações de várias pessoas da empresa. Só que o profissional precisa ter isso definido. Quantos contatos eu vou fazer e se o cliente não responder, eu vou aplicar a técnica do amor ao próximo. Conhece? Como é essa? Se o cliente não quer contratar, próximo, amor ao próximo cliente. Mas o primeiro passo é ter isso muito bem claro. Eu vou fazer 5 contatos, ou então vou fazer 3 contatos após a apresentação. E aí, enfim, saiu da reunião, agendou para a próxima semana, por exemplo. Geralmente eu gosto de agendar pelo menos 2 a 3 dias à frente, primeiro contato. Quando o cliente não pode, é que vai para uma semana, mas beleza. Semana 1, semana 2, semana 3, você fez o que a gente chama de o processo de flow-up. É o contato contínuo até o cliente falar sim ou não. Certo. O que não pode é deixar no vácuo. O cliente passar 1 ano sem falar nem sim nem não. Entendi. E aí, passou o terceiro contato, o cliente ainda está nessa incerteza, qual é a estratégia que eu utilizo aqui? E o que eu recomendo, que eu ensino até lá no nosso treinamento no VDEng, né? No programa de vendas para serviço de engenharia elétrica. É a facilitação da verdade. Como é que funciona? Cara, é um texto, um script pronto, que minha vendedora tem, que é justamente para direcionar o cliente, para o cliente falar não. Fala, olha, eu sei que a gente temos total interesse em estar te atendendo, entregar a melhor solução, cuidar da tua subestação, realizar uma consultoria para fazer você economizar, mas eu vi que a gente não está evoluindo. E para poder liberar espaço, tanto na minha agenda como também na sua, para não estar lhe incomodando e nem eu estar ocupando também a atenção que eu vou dar para fazer outro cliente economizar, então eu queria que você fosse bem sincero e transparente comigo. O teu não agora, ele vai me ajudar mais do que o teu sim. Eu posso contar com o teu não para a gente encerrar esse atendimento? Aí já teve situação de reverter. O cliente, não, cara, não é isso não, cara. Eu estava agoniado mesmo aqui. Vamos fazer o seguinte, venha se encontrar comigo na semana que vem. Já teve. Ou seja, você ser mais incisivo. Já teve cliente, não, realmente, não é o momento não. Se eu precisar mais à frente, eu entro em contato e aí você abre um novo chamado aí de negociação. Fechado. Apertamos as mãos e seguimos em frente para o próximo cliente. Porque o que o profissional não pode é ficar se remoendo e, infinito esse contato, não, cara. Uhum. Estipula o número de contato e a partir do contato X, se ele for arrolar essa reunião mais para frente, dá um checkmate para o cliente, liberta ele, porque às vezes tem cliente, Rubens, que desde a primeira reunião ele já queria dizer o não. Só que ele acha que vai te magoar, só que ele te prejudica muito mais te enrolando do que dizendo não. Então você só ajuda o cliente nessa tomada de decisão que ele já tinha tomado que não queria. E aí nesse caso, o profissional não deve, em hipótese alguma, ficar só nesse cliente, né? Enquanto tá aguardando a resposta de os procedimentos estão sendo feitos, a prospecção ativa continua, né? Tem que estar pulsante, cara. É igual um avião. Você vai desligar a turbina do avião? Não, cara. Não. Tem que ligar. Se desligar, o que acontece? Aí o avião cai. Ele começa despenca, a baixar, né? Enfim. Então, da mesma forma, a prospecção é como se fosse uma turbina do avião. Precisa estar queimando combustível ali, olha, o tempo todo, porque senão gera uma necessidade nesse funil de vendas dele, onde essa necessidade vai conduzir o profissional para 2 efeitos colaterais negativos. Porque o profissional ele precisa tanto de fechar aquela venda que pressiona a tal ponto que o cliente sente e vê, tem alguma coisa errada. Esse cara está fazendo força demais para me vender. Eu acho que esse cara, ele não tem cliente. Será que ele é um bom profissional? Começa a criar perguntas que não deveriam existir. Exato. E o outro efeito colateral, sabe qual é? Qual? O profissional ele começa a dar desconto que não deveria.
começa a dar desconto que ele não poderia, que a empresa dele não tem fôlego para comportar aquele desconto. É aquele desconto que o cliente chega, olha, teu concorrente está 40% mais barato que você. Se você empatar, eu fecho com você. E às vezes o profissional fecha onde não deveria. Sim. Porque aquilo vai prejudicar a empresa dele, fluxo de caixa. E aí quando você tem vários clientes na prospecção, cara, um não quer, amor o próximo. próximo cliente, né? Próximo. E antes, pra gente fechar com chave de ouro, qual seria aquele conselho top master para quem quer se desenvolver e que precisa se desenvolver em prospecção e vendas? O primeiro passo é estude sobre marketing e vendas. Porque o seu conhecimento técnico, a sua habilidade técnica, para que você possa fazer ela existir no mundo, da existência daquilo que você vai executar, como um empresário na área de engenharia elétrica, a sua empresa depende fortemente disso. Então, dedique-se, estude sobre marketing, sobre vendas. E uma das melhores formas de estudar marketing e vendas é estudar 15% e colocar em prática 85%. Porque não existe nada melhor do que a prática para ensinar. Como é que eu sei as principais objeções dos clientes de engenharia elétrica antes? Cara, os meus clientes têm uma. Os clientes da região sudeste vai ter outra. Como é que você vai mapear isso? Cara, é indo para o campo de batalha. Então, se eu pudesse dar um único conselho estude 15% de marketing e vendas e vai para cima do mercado. Ação, vai agir, tira a bunda da cadeira, vai para cima. Escolhe 3 canais de prospecção desse podcast que eu falei aqui. Desses 8, escolhe 3 e vai para cima com muita dedicação. Dedica aí de 40% a 50% do teu tempo para focar em marketing e vendas. Porque é isso que vai trazer oxigênio para a tua empresa, para o teu projeto, para que você possa se tornar um engenheiro eletricista melhor, para que você possa entregar a qualidade de vida que você tanto sonha em entregar para a tua família. Então, marketing e vendas é fundamental para que o profissional ele possa se destacar nesse mercado. E além do marketing e vendas, desenvolver o pilar da técnica, caso o profissional ele ainda não domine essa técnica para fortalecer a venda e fortalecer o posicionamento. E uma das atividades técnicas, como eu já venho falando em vários podcasts, que potencializa esse posicionamento do profissional, que aconteceu comigo e com centenas de alunos meus, foram as consultorias. E eu não falo isso para falar, o cara quer vender curso de treinamento. Cara, tô nem aí, assiste os cursos gratuitos. Quantas aulas temos gratuitos no YouTube? Não tô aqui para isso. Mas eu tô aqui para trazer uma realidade dos fatos. Sim. O quanto as consultorias foram um diferencial. E é até hoje, para melhorar o meu posicionamento. E o posicionamento de muitos alunos meus que vêm colocando o método SE em prática. Então, se você quer se tornar um especialista em consultorias elétricas, quer aprender e utilizar, aplicar na prática o método SE, para você melhorar o teu posicionamento, melhorar a tua comunicação assertiva de vendas e melhorar o teu pilar da técnica, utilizando as consultorias de gestão e qualidade de energia, para que você possa evoluir o teu negócio, então eu quero te convidar, tá certo? Na descrição desse vídeo aqui abaixo tem um link para você fazer a tua inscrição no treinamento SE. E vai ser um prazer te ter do lado de cá. Agora, quais são as contraindicações? Contraindicação é o seguinte, se você não está comprometido a, de fato, estudar o que tem que estudar, a colocar em prática, a utilizar os materiais que eu forneço para você, os mesmos materiais e planilhas que eu utilizo nas minhas consultorias reais, eu te passo, a parte difícil eu já fiz por você. Agora, se você não estiver disposto a estudar e colocar em prática, faça-me o favor. Nem entra nesse treinamento, porque nessa comunidade de especialistas em consultorias elétricas, estamos de fato comprometidos com quem quer colocar em prática e quer gerar resultado. Se você está satisfeito com os resultados que você tem, com as atividades que você trabalha hoje, está tudo bem, fique em paz. Mas se você quer crescer, quer estar dentro de uma comunidade, em um ambiente de alta performance, de crescimento, de prática, de que fala daquilo que faz na prática, aí vai ser um prazer te ter no time de cá, tá certo? No nosso time de alunos. Maravilha! E esse foi mais um episódio do Elétrica é o Poder. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e manda sugestões para os próximos episódios. Valeu! Valeu!